A história perturbadora por trás do flautista de Hamelin. Diversas pessoas conhecem a história do flautista de Hamelin, entretanto, o que nem todos sabem é que ela é baseada em acontecimentos reais. Assim, ao longo dos anos, a história foi passando por algumas mudanças, até se tornar um conto de fadas, criado especialmente para assustar crianças. Talvez você não conheça essa história, então vamos lá. Ela é ambientada em 1284 na cidade alemã de Hamelin, na Baixa Saxônia. Naquele período, a cidade sofria com uma infecção de ratos e um flautista apareceu vestindo um casaco colorido e então ele se comprometeu a se livrar dos ratos mediante um pagamento. O povo da cidade concordou em fazer o pagamento. Assim, o flautista utilizou a sua música para levar os animais embora. Mas as pessoas lhes enganaram e o pagamento da recompensa prometida não foi feito, deixando o homem furioso, fazendo-o sair jurando vingança. No dia 26 de julho daquele ano, o flautista retornou e dessa vez levou filhos dos moradores, assim como havia feito anteriormente com os ratos. Entretanto, 1 ou 3 crianças, de acordo com as diferentes versões, foram deixadas para trás. Uma era surda e não ouvia a música. Outra era cega e não via para onde eles iam, e a outra era manca e não conseguia acompanhar. O registro histórico mais antigo desse conto é do ano de 1300. Assim, havia sido retratado em um vitral de uma igreja daquela cidade, mas acabou sendo destruído em 1660, sobrando apenas relatos escritos. Deste modo, o mais antigo deles é um manuscrito entre 1440, que diz que no ano de 1284, no dia dos santos João e Paulo, em 26 de junho, por um flautista vestido em muitos tipos de cores, 130 crianças nascidas em Hamelin foram seduzidas e perdidas no local da execução, perto de Koppen. Atualmente, a rua onde as crianças tiveram sido vistas pela última vez agora é chamada, na tradução, de Rua Sem Bateria. Ela leva esse nome porque é proibido tocar música ou dançar nessa via. Além disso, existem relatos de que os ratos não estavam na história original e foram acrescentados no século XIV. Assim, o vitral seria uma comprovação, já que não falava sobre a praga. Sobre o desaparecimento das crianças, existem diversas teorias que tentam explicar o desaparecimento dessas crianças. Assim, uma delas conta que foram a óbito devido a causas naturais e que o flautista seria a personificação da morte, associando a ratos e a peste negra. Sugere-se que tenha morrido vítimas dessa praga. Entretanto, a peste negra teve seu auge durante 1348 e 1350 na Europa, ou seja, mais de meio século após o evento de Hamelin. Outra teoria diz que as crianças foram mandadas embora da casa de seus pais, que viviam em situação de extrema pobreza. Uma das teorias mais sombrias indica que o flautista de Hamelin era, na verdade, um pedófilo que invadiu a cidade com o objetivo de sequestrar as crianças enquanto elas dormiam. De fato, há registros históricos que sugerem ser verdadeiro o conto do flautista de Hamelin. Assim, podemos pensar, o que há de verdade em outros contos de fada? O sumiço de 130 crianças alemãs por trás da lenda mágica do flautista de Hamelin. Originada como parte do folclore medieval, a história inspirou um verso de Goethe, O Apanhador de Ratos, em tradução livre, uma história dos irmãos Grimm, o flautista de Hamelin, e um dos poemas mais conhecidos do poeta inglês Robert Browning, no mesmo nome. E embora cada escritor tenha dado seu toque à narrativa, o enredo básico permaneceu o mesmo, o da cidade de Hamelin, que contrata um flautista para livrá-lo da praga de ratos. Seguindo as notas hipnóticas da flauta mágica do caçador de ratos, os roedores atravessaram educadamente os portões da cidade em direção à sua suposta ruína. Mas eles não eram os únicos atraídos por sua música. Quando a cidade se recusou a pagar o flautista por seu serviço, ele colocou em prática o seu plano de vingança, atraindo as crianças de Hamelin com a sua melodia. Em transe, meninos e meninas seguiram o flautista para fora da cidade e simplesmente desapareceram.
E não só a lenda que parece ter resistido ao tempo, a cidade de Hamelin até hoje parece fazer parte de um conto de fadas. O tour de Boyer leva os visitantes para passear pelas fileiras de casas no estilo tradicional típico alemão conhecido como Einstein-Mel, no qual as paredes são montadas com vigas de madeira encaixadas entre si, em posições horizontais, verticais e inclinadas, com espaços preenchidos por tijolos e outros materiais. Há mansões burguesas do século XVI decoradas com frontões góticos e construções exuberantes que mais parecem um bolo de casamento, oferecendo belos exemplos da arquitetura no final do Renascimento, típica do Nordeste da Alemanha, com gárgulas à espreita e esculturas em madeira policromada de cores vivas. No entanto, tudo isso é apenas pano de fundo para a verdadeira indústria artesanal da cidade, que capitaliza tudo o que tem a ver com o flautista. Os restaurantes locais preparam um prato de cauda de rato exclusivo, feito de fatias finas de porco, enquanto as padarias vendem pães e doces na forma de roedor. O Museu Hamelin apresenta uma recriação da música do flautista. Atores locais encenam uma peça ao ar livre durante o verão e as lojas vendem recordações da cidade inspirada em ratos. E também, se você quiser, pode voltar para casa com a mala cheia de camisetas, ímãs de geladeiras, canecas e flautas do flautista de Hamelin. O flautista de Hamelin ainda aparece em uma cidade como de conto de fadas. No entanto, o que poderia se tratar de uma curiosidade divertida esconde algo mais profundo e sugere porque a lenda ainda vive, não apenas em Hamelin, mas no folclore da região. De certa forma, o conto toca num medo primitivo, quando notamos que o flautista é uma versão de um bicho-papão universal que continua a nos assombrar. Os pais sempre temem a perda dos seus filhos. Todos os dias, em alguma parte do mundo, uma criança desaparece. O flautista é, em última análise, a face da morte. Na verdade, a grande surpresa do passeio não é tanto a paisagem urbana lindamente preservada, mas a sugestão de que o flautista é muito mais do que apenas um conto de fadas. Os irmãos Grimm e Robert Browning podem ter transformado a lenda em arte, mas parece que a história é baseada em um índice histórico que realmente aconteceu. A prova está gravada nas próprias paredes de Hamelin. Uma placa na fachada de pedra da chamada Casa do Flautista, residência privada no estilo Einstein-Mel, datada de 1602, evidencia o mistério.